Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, meus alunos! Estamos chegando na última aula sobre a oração do Pai Nosso. Vocês sabem de cor, não sabem? Hoje é o dia da última frase, que fala: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos lembrar todas elas? Na primeira frase, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos um pedido. Pedimos a Deus que o seu nome seja respeitado e louvado e honrado por nós e por todos os seres humanos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós falamos essas duas frases, nós estamos dizendo: venha o teu reino. E a gente está pedindo então que o Evangelho de Jesus seja pregado, seja crido e seja seguido no mundo inteiro, para que Jesus possa voltar para nós. Porque Jesus disse que ele voltaria quando todas as pessoas ouvissem falar sobre o Evangelho. A segunda frase que diz é: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós estamos pedindo que os homens sintam prazer em servir a Deus. A vontade de Deus é feita nos céus pelos anjos, por todos os que lá estão. E nós queremos então nessa petição dizer que nós queremos que a vontade de Deus também seja feita aqui, nessa terra. E nós temos que ser os primeiros a fazer isso, né? Nós amamos a Deus, então nós queremos fazer a vontade dele. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lembre que quando a gente começou essa oração, a gente falou assim: Pai Nosso, é o nosso Pai querido, nosso Pai de amor. Deus é imenso, é grande, é poderoso, mas Ele é o nosso Pai. E é Ele quem nos dá todas as coisas que nós precisamos. Então, quando nós pedimos o pão, a gente não está pedindo só o pão, a manteiga, a geleia, o doce, a pipoca, a roupa, né? O dinheiro para o lanche e todas as outras coisas. Também que Deus, nós estamos pedindo também que Ele cuide da nossa saúde, cuide da nossa família. E a gente pode ter certeza que Deus nos sustenta em todas as coisas. Por isso nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso também faz com que a gente se lembre que a gente não tem que ficar ansioso, preocupado. Será que amanhã eu vou comer aquilo que eu mais gosto? Não, eu estou pedindo para que Deus dê para mim cada dia aquilo que eu preciso. Então hoje Ele vai me dar o que eu preciso para hoje, amanhã Ele vai me dar o que eu preciso para amanhã. E assim vai ser até quando a gente ficar bem velhinho, quando a gente terminar a nossa vida aqui, né? Quando a gente morrer. Até lá, Deus vai estar nos sustentando todos os dias. Então temos que pedir isso também na oração que fazemos, tá bom? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E essa parte da oração é muito importante. A gente tem que se lembrar que nós somos perdoados por Deus por todas as coisas que nós fazemos. Mas Ele quer que a gente peça perdão sobre as coisas. Sabe, crianças, quando a gente faz alguma coisa errada, é muito importante a gente reconhecer o que fez alguma coisa errada. E é muito importante também que a gente confesse isso. Sabe quando você faz alguma coisa que você percebe que desagradou alguém? Você tem que reconhecer isso. Aí você reconhece, mas fica com aquele orgulho. Eu não vou nem falar nada não, porque sei lá se ele vai me desculpar ou se ele vai achar ruim comigo. Mas o que Deus nos ensina, o que Jesus nos ensinou nessa oração, é que nós temos sim que pedir perdão, né? Pelos nossos erros. Tendo certeza de que Deus vai nos perdoar. Sabe? Quando Jesus morreu naquela cruz, foi exatamente para sermos perdoados por todos os nossos pecados. Jesus viveu uma vida sem nenhum pecado. E quando Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou exatamente para que Deus perdoasse todos os nossos pecados. Mas é muito importante, Deus valoriza muito que nós peçamos perdão. E também que nós perdoemos os nossos devedores. O que significa? Nós já conversamos sobre isso, não é? Quem sabe? Isso mesmo. A gente tem que também perdoar aquelas pessoas que dão as mancadas com a gente, né? Ou mesmo aquelas pessoas que são muito más ou que fazem coisas erradas. Nós temos que orar por elas, né? A palavra de Deus ensina que a gente deve orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos perseguem. Nós temos que orar pedindo a Deus que toque no coração delas para que elas mudem também.
as suas atitudes e para que elas reconheçam que o Senhor Deus está pronto a perdoar. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedimos que Deus nos ensine e nos dê capacidade para perdoar também. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa foi a lição da semana passada, não é? Nós pedimos a Deus que não nos deixes cair em tentação. Vocês lembram daquela figura de um caminho com uma setinha mostrando o lugar da tentação, né? O lugar do mal, de fazer as coisas erradas, as coisas que desagradam a Deus. O que nós estamos pedindo a Deus é que nos livre de a gente cair nessas tentações. Sempre que eu tiver desejo de fazer alguma coisa que é do desagrado de Deus, eu devo pensar, devo orar e pedir a Deus para Ele me ajudar a vencer essa tentação. Vencer a tentação é uma coisa muito importante. E nós aprendemos isso com o próprio Jesus Cristo, não foi? Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo próprio inimigo de Deus, pelo próprio diabo. Mas Ele venceu, sabe por quê? Lembram por quê? Porque Ele conhecia a palavra de Deus e Ele sabia aquilo que era a vontade de Deus. Fazer as coisas que agradam a quem cuida de nós, a quem nos ama, é aquilo que nós devemos sempre procurar fazer. E não tem ninguém que te ame mais, que me ame mais do que o próprio Deus. Porque mesmo quando meu pai e minha mãe me corrigiam errado, ou quando eles faziam alguma coisa que... Porque eles também são humanos, né? Às vezes eles podem, de repente, até se enganar, né? E fazer alguma coisa que não foi legal com a gente, ou às vezes a gente está falando a verdade e eles acham que a gente está falando a mentira. Como é que eles vão saber, não é verdade? Mas nosso Deus conhece a gente profundamente. E Ele ama a gente acima de qualquer pessoa. Ele ama seu pai e sua mãe, ama seu avô, sua avó, ama seu professor, ama você, ama seu irmão, sua irmã, né? Me ama o Marcelo, ama todos nós. E Ele ama e quer que a gente, então, sempre siga nos seus caminhos. Muito bem. Hoje, então, nós estamos na última frase. Qual é a última frase? Quem lembra? A última frase vai falar do grande poder de Deus. A nossa oração, a oração que o Senhor Jesus ensinou, começa falando de um pai carinhoso, né? Pai nosso, o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus. E termina falando do poder e da sua glória. O Senhor Deus é todo poderoso. Vamos ver a frase? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu queria ler para vocês uma passagem que fala muito a respeito da majestade de Deus. Deus, o único Senhor. Está no capítulo 24 do Salmo. Sabe onde fica os Salmos? Bem no meio da Bíblia. Salmo 24, o versículo 1 diz assim. Presta bem atenção, hein? Se você tiver com sua Bíblia aí, abre no Salmo, procura o livro mais no meio da Bíblia. O versículo 1 primeiro, ele diz assim, quer ver? A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha só que coisa, está aqui na palavra de Deus. O salmista foi o rei Davi, aquele rei todo poderoso, aquele mesmo que matou o gigante Golias, lembra? Então, quando ele foi fazer aquilo, ele falou para o gigante, você vem para cima de mim com espada, mas eu vou até você em nome do Senhor Deus de Israel. E é nesse Deus de Israel, nesse poderoso Senhor que Davi confia. E aqui nesse Salmo 24, ele fala isso. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Toda a terra, todas as coisas, todo o universo também pertencem ao Criador que fez tudo isso, né? E esse Criador é o nosso Deus. Que coisa maravilhosa, nós pertencemos ao Deus que criou todas as coisas. Deus não fez só você e eu, Deus fez o universo, Deus fez as plantas, Deus fez o grilo, Deus fez a grande baleia. Deus é quem faz todas as coisas. Também ainda um outro versículo nesse salmo que é muito lindo, que fala a respeito do poder desse Deus. Fala assim,
no versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem será o Rei da Glória? É exatamente essa pergunta que o salmista faz. Ele faz a pergunta e ele vai responder. O Senhor, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor que é poderoso nas batalhas. Eu não sei se vocês se lembram de algumas histórias da Bíblia, mas Deus determinou o seu povo, escolheu um povo para levar o nome dele, e ele defendeu de grandes batalhas. Havia batalhas em que não havia, que o exército inimigo era imenso, imenso, e o Senhor é quem lutou pelo povo de Israel. Naquela época, né, o povo chamado ali na pessoa de Abraão, e depois tantos outros personagens que a gente até já estudou, né, sobre Jacó, lembram disso? E Deus lutou. Deus é o Deus poderoso nas batalhas, contra todos os nossos inimigos. O Senhor Deus é quem nos defende. Fala ainda no versículo 10 desse mesmo Salmo 24. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse o Rei da Glória está resumindo que ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Ele é o mais glorioso ser que pode existir. E ele é o nosso Pai do céu. Não é muito legal isso? Porque Deus é assim, ele não só é o nosso Pai que cuida de nós, mas ele também é todo poderoso. Então, se ele nos ama muito, o suficiente, e ele tem todo o poder para fazer tudo, ele tem poder para fazer tudo, porque toda a glória é do nosso Deus. E Deus é assim supremo, Deus é maravilhoso. E ele ama a gente com um amor muito maior do que a gente pode imaginar. Então é nesse Deus que nós confiamos. Esse é aquele que fala o último versículo da oração que Jesus ensinou. Vamos ver de novo? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reinado de Deus é eterno, isso significa que ele nunca vai terminar. E o Senhor nosso Deus nos prometeu que nós estaremos com ele nessa glória. Sabe uma promessa que o Senhor Deus fez a nós? Que nós vamos nos assentar junto com ele. Nós vamos estar diante do seu trono. Isso é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois que foi crucificado, ele ressuscitou. Vocês se lembram disso? E a Bíblia diz que ele está sentado à mão direita de Deus Pai. Significa que ele está sentado ao lado de Deus Pai, para reinar até o momento que ele volte para nós, para nos buscar. Nós temos essa promessa de que esse Deus que é cheio de poder, cheio de glória e que vive e reina para sempre, é o nosso Deus que cuida de nós. Isso é maravilhoso. Assim a gente encerra a nossa série de lições sobre a oração do Pai Nosso. Ela deve sempre ser repetida, lembrando, queridos, que não é para repetir como se fosse uma coisa de cor que a gente não pensa. Nós já sabemos o que significa cada parte da oração do Pai Nosso. Nós vamos encerrar nossa aula de hoje, tá? Fazendo uma oração. Não vou fazer a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Preste atenção, vamos conversar com o nosso Deus, que é aquele que reina por sobre todas as coisas, porque dele é o poder, o reino e a majestade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Jesus amado, eu te agradeço, porque o Senhor ensinou aos seus discípulos a forma correta de orar ao Senhor. Porque o Senhor se preocupou de nos ensinar, Senhor, como depositarmos toda a confiança no Senhor. Porque o Senhor é o Deus eterno. Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, cuidando de nós, da nossa caminhada, dos nossos dias, nos ensinando a guardar todos os seus mandamentos, nos dando o pão de cada dia, abençoando-nos, Senhor, para que nós não venhamos a fazer coisas erradas, a cairmos
ajudando a não cair em tentações, nos perdoando dos nossos pecados sempre que nós reconhecemos e entregamos a Ti, Senhor. Também nos ajudando, Senhor, a perdoarmos as pessoas, Senhor, que é uma coisa que às vezes é tão difícil a gente perdoar. Mas o Senhor nos perdoa com tanto amor que nós queremos perdoar também. Ajuda-nos, Senhor, sempre a reconhecermos que o poder e a glória é sempre só do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo seu amor, que é imenso, e pedimos que o Senhor cuide de nós. Ensina-nos a te amarmos como o Senhor nos amou. Nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa semana, nos ensinando a sempre fazer a tua vontade. Abençoa a nossa família, abençoa nossos amigos, nossos irmãos. Cuida de nós também, Senhor, para que essa pandemia possa passar, para que os médicos descubram de fato remédios que sejam eficientes e que acabem com essa situação. Mas dá-nos paciência, Senhor, dá-nos confiança, sabendo que o Senhor cuida de nós todos os dias. Ao levantar, ao deitar, em qualquer momento, quando estamos brincando, estudando, comendo, o Senhor está sempre cuidando de nós. Nós te louvamos, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, criançada. Por hoje, nós vamos encerrando. Eu vou deixar com vocês uma atividade que vou levar aí para vocês, tá bom? Para vocês pintarem e para vocês se lembrarem sobre a lição sobre a tentação de Jesus, tá? Que foi muito importante também, porque nós temos que lembrar que o Senhor Jesus Cristo viveu tudo aquilo que nós vivemos, né? E viveu sem pecado. Mas Ele nos ama e Ele vai nos ajudar a vencer todas as coisas. Até a próxima semana, se Deus quiser. E sejam bonzinhos, hein? Obedeçam à mamãe, obedeçam à vovó, sejam bons companheiros dos seus irmãos e vamos sempre orando e conversando com Deus. Deus quer ouvir as nossas orações. Não se esqueçam, a oração agrada o coração de Deus. Tchau, um grande beijo.